em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti. És Deus pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Desfaleces e nem te cansar. O fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas vou. Vai! Uma salva de palmas bem forte pro Senhor, pra gente estar já se esquentando um pouquinho. A gente já tá começando com o clima serrano, né? Todo mundo meio sem voz, meio gripado, então vamos se movimentar. Mas glória a Deus pela vida de cada um que Deus trouxe aqui essa noite presencialmente, e também tu que tá nos assistindo online, que tá chegando agora, se acomodando aí na tua casa. Sejam muito bem-vindos e estão convocados para participar dessa noite de adoração junto conosco. Vamos orar então para a gente estar colocando o nosso coração no Senhor, para a gente estar acalmando, aquietando a nossa alma e tirando esse tempinho mesmo, tirando qualquer tipo de distração que possa nos tirar desses minutos que Deus tem separado para falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Fecha os teus olhos então, vai te colocando em posição de oração, clamando a Ele mesmo, engrandecendo o nome dEle, lembrando quem Ele é para ti, lembrando do quão bom Ele é. Senhor, obrigada por essa noite, Senhor. Nós te adoramos e nós engrandecemos, Senhor, o Teu amor pela nossa vida, a Tua graça, Senhor, que nos trouxe e nos escolheu para estar aqui nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que Tu trouxe até aqui, Senhor, e guarda o nosso coração nessa noite, Senhor. Conduz os louvores e conduz também a nossa alma, Senhor, e o nosso espírito nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso da força de vocês com as palmas. Vamos lá? E cadê as gurias da dança? Mais uma vez, vamos lá, olha só. De novo. Vamos juntos. Vai! Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. És Deus pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces nem te cansa. Tu fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas, do início. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti. Esperamos em ti, ó Senhor, nossa força está em ti, nossa força está em ti.
Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. Esperamos em Ti, ó Senhor, nossa força está em Ti, nossa força está em Ti. És Deus pra sempre reina. Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. Tu fraco és o defensor, és o consolador. E como águia em tuas asas vou. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Não desfaleces e nem te cansa. Tu fraco és o defensor, sim, Ele é. És o consolador. E como águia em tuas asas vou, e em tuas asas vou, em tuas asas vou. Muito bom. Mas eu tô achando o pessoal ainda muito parado. E eu acho que tá na hora da gente dançar um pouquinho. O que tu acha, Aline? Eu acho, aquecer, né? O corpo, acho que tá todo mundo muito frio. Eu também acho. Alice, tu pode trazer as gurias aqui de volta pra nós, por favor? Júlia, tu tá afim de pular hoje? É? Tu tá feliz pra pular hoje? Então vamos puxar essa galera aí? Vamos? Vamos dançar juntos então? 1, 2, 3, vai! Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. No início, quando a noite fria cair sobre mim, tananana, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre nós e nos levará em te confiar. E nos levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei,
pulando e dançando em tua presença. 2, 1, 2, 3. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, grito na presença do Rei. Vai! Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. 1, 2, 3. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu irei. Graças a Deus! Graças a Deus! Nós vamos correr nessa noite, nós vamos gritar, nós vamos dançar para encontrar a presença de Deus. Graças a Deus, irmãos, essa é a expressão da casa, da mesa preparada para uma família que se reúne para adorar o Senhor. Então, jovem, eu quero te convidar a cumprimentar essa pessoa que está do teu lado. Mas cumprimenta assim, ó, e diz assim: que bom que tu veio hoje. Fala tu que tá em casa também. Hoje a gente teve algumas baixas, inclusive a Pri, a Aline Saraiva. Hoje elas não puderam estar aqui conosco, até é um motivo de oração por elas. Estamos passando por uma semana de muitas pessoas acometidas no seu físico, né? E isso é tempo da gente estar orando também, jovens. Vocês que são fortes, nós somos fortes. E nós temos esse culto que tem crianças, tem jovens, tem adultos. Um culto que abrange uma idade, muitas idades, né? E eu quero te convidar agora. Vai orando por essas pessoas que o Senhor vai colocando no teu coração. Vai levantando um clamor onde tu tá, tu que está em casa também. Vai agradecendo ao Senhor, porque nós como jovens, nós estamos sendo levados a nos responsabilizar pelos lugares onde nós estamos. Vai dizendo: Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem e me mostra, Pai, os lugares em que o Senhor tem me colocado. Com as tuas mãos, Pai. Mostra, Senhor, os lugares em que tem uma atuação minha, Pai. E vai levantando, vai me dando nomes para eu orar nessa noite. Vai me dando nomes de pessoas que talvez nem estejam aqui, mas que sim, tem que ter uma oração, tem que ter uma responsabilidade minha. Te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Salvador, Senhor. O meu Salvador, és a mão que me sustenta, a vida está em ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos, teu amor me mudou, és o Rei da glória, só a ti, e nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Oh, você pode ouvir a voz do Senhor. Eu ouço tua voz me chamar, filho meu. Você nasceu, tu nasceu pro Senhor, para adorar o Senhor. Aleluia. E
nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço tua voz me chamar, filho meu. Você nasceu pra mim. Ele é o nosso Salvador. Tu és o meu Salvador. És a mão que me sustenta. Minha vida está em ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Só ti eu buscarei tua glória. Eu não vou me cansar. Nós vamos subir no mais alto. Subirei no mais alto dos montes. Teu nome eu quero adorar. Oh, olha só. Quando eu estou fraco, tu me fortaleces, ó Deus. Ele nos fortalece, Ele nos fortalece. Em tua presença eu quero estar. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta. Minha vida está em ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. E nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço tua voz me chamar, filho meu. Você nasceu pra mim. Vai falando isso pro Senhor e nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço tua voz me chamar, filho meu. Você nasceu pra mim. Tu és Senhor. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta. Minha vida em ti, Senhor. Tu és o Santo dos Santos. Teu amor me mudou. És o Rei da glória. Só ti meu amor. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e
vai. Oh, yeah. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e nós afundamos tudo, meus barcos no cais. E você foi chamado pro novo de Deus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você pode dizer, pra quem iremos nós? Pra quem iremos nós? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra Levanta quem um clamor. voltar, Levanta um clamor pra quem só iremos. tenho você, Espírito Santo de Deus, Tu que tem as palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou, aleluia, sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Somos totalmente teus. Fomos contemplados, Senhor, em sermos um contigo, Senhor. Nos traz a memória, Senhor. Foi para isso que Tu nos criou, para nós sermos um contigo, Senhor. Nos lembra, Senhor, nos dias das dores, Senhor. Nos lembra, Senhor, nos dias sombrios dos desertos, Senhor, que nós fomos contemplados em ser um contigo. Em ser um contigo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela honra, Senhor, de Te conhecer, em poder dizer, Senhor, que Tu me escolheu para andar contigo, Senhor. Me ensina, Senhor, a ter esses olhos que olham para Ti, Senhor. Somente para Ti, independente das circunstâncias, Senhor. Na alegria, na tristeza, na morte e na vida, Senhor. Queremos ter esses olhos, Senhor, que Te enxergam em todos os momentos. Queremos ser um contigo, Jesus. Com você Ser eu sou totalmente teu.
vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Amém. Que lindo, né? A gente começou essa noite falando que nós fomos escolhidos para estar aqui nessa noite, escolhidos a dedo. Te sente escolhido nessa noite porque a gente foi encontrado pelo amor dele. A gente não fez nada para merecer isso, mas nós fomos encontrados pelo amor dele. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala: eu sou um contigo porque eu fui encontrado pelo amor dele. Eu sou um contigo, Tiago, sou um contigo, Ali. Não tem mais para quem a gente fugir. Nós somos um com ele, por isso eu sou um contigo. Amém? Amém. Que alegria mesmo a gente estar reunido essa noite. Vamos nos preparando para o nosso segundo momento agora. Já vou convidando vocês, se vocês estiverem aqui no banheiro, tomar uma água. Esse é o momento agora para a gente se preparando para esse nosso segundo momento, que é um momento muito importante, que é o momento da palavra. Alguns minutos que a gente separa aqui para ouvir a voz de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus, que Ele tem para entregar para nós nessa noite. Amém? Antes da gente chamar, eu já vou convidar vocês, como aqui a gente está com poucas pessoas, vou convidar vocês a vir um pouquinho mais pertinho, trazer as cadeiras para um pouco mais perto, para a gente ter um momento de conversar, de dividir o nosso coração juntos, como se a gente estivesse na sala da nossa casa, na mesa, comendo aqui uma comida, que depois também vai ter uma comida, ó, que já tem spoiler, ó. Quem não veio, infelizmente, não vai conseguir desfrutar e sentir o cheirinho do cachorro-quente de depois do culto. Então já te sente convidado e convocado para vir no próximo sábado. Vai que tenha cachorro-quente, não é sempre, né? Não é sempre. Mas amém, gente. Antes da gente ir para o nosso momento da palavra, eu queria deixar aqui à disposição os nossos links, as nossas contas, os nossos contatos também da tesouraria, para que, caso tu entenda que esse lugar, que essa terra é uma terra fértil para tu depositar aquilo que Deus te deu, para tu depositar uma parte nessa terra frutífera, te sente à vontade, fica totalmente à disposição aqui as nossas contas, para caso tu queira investir nesse projeto e ministério que Deus tem nos dado. Amém? Amém, gente. Eu queria chamar então aqui o Tiago Selbach para estar compartilhando uma palavra conosco, aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Queria pedir o banquinho, e ele já disse aqui que se fosse ele escolhido para pregar, que precisa ligar as luzes porque ele não consegue enxergar. Então, vamos ajudar o pregador da noite. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Tá bom o som? Escutam bem? Boa noite também pro pessoal que está em casa ainda assistindo. Alguns abatidos aí na parte física, mas a gente crê que logo vão estar todos bem. Hoje, para falar um pouco aqui, né, com vocês, tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que é quando Jesus ele cura 10 leprosos. É uma passagem bem conhecida, né? A gente já conversou sobre ela algumas vezes aqui na igreja, mas tem algo assim que tem tocado o meu coração, que é quando a gente fala sobre cura, sobre essa cura de Jesus na nossa vida, né? O que é essa cura de Jesus, o que é esse toque de Jesus, o que essas experiências com Jesus, elas geram em nós, geram no nosso coração, geram no nosso entendimento, como que a gente tem entendido isso que tem acontecido na nossa vida, né? E essa palavra que eu vou trazer hoje está lá em Lucas 17, no versículo 11, para quem já quiser ir abrindo aí, para a gente estar compartilhando.
essa palavra aqui ela acontece quando Jesus ele tá caminhando aqui, né? Ele está indo ali de caminho para Jerusalém. Ele está passando ali por um povoado, por uma certa aldeia, e tem 10 homens ali que estão com lepra, né? Estão com uma doença e chamam ele. E eu gostaria de ler aqui com vocês a partir do versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então esse é o primeiro momento, né, que eu queria que a gente parasse para pensar. Jesus está ali, né, caminhando, ele está passando pela nossa vida, ele está fazendo o caminho dele, e esses 10 leprosos, para a gente entender mais ou menos o contexto da época, né, diz ali que eles clamaram de longe, eles chamaram de Jesus de longe. Por quê, né? Porque a lepra, nessa época aqui, era uma doença que ela excluía as pessoas do convívio social. Então as pessoas que estão ali, esses leprosos, eles estão impossibilitados de viver em sociedade. Então o que está acontecendo ali com eles é que eles estão com uma dificuldade extrema, eles estão com uma doença ali que está afastando eles de uma vida normal. Então nesse momento o que eles têm ali? Eles têm uma necessidade. E a nossa vida é muito assim, né? A gente tem muitas necessidades na nossa vida. A gente passa por situações difíceis, a gente passa por doenças, a gente passa por dificuldades em relacionamentos, na nossa casa, com nossos filhos, com nossos pais, casamento, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho. Então a gente passa por muitas dificuldades. Mas nesse caso aqui, era uma dificuldade muito extrema que aqueles homens estavam passando. E esses homens, eles reconhecem a vida de Jesus. Jesus ali, ele já vinha ali, né, curando algumas pessoas, ele vinha fazendo alguns milagres, e aqueles homens veem Jesus como a última solução da vida deles. E eu parei para pensar assim que muitas vezes a gente também está nessas situações difíceis, e a gente já fez tudo que a gente podia fazer, a gente já colocou muita força do nosso braço. Principalmente assim, eu me lembro claramente assim, conforme eu pensava nessa palavra, em situações de doença, né? Quando a gente está com aquele câncer assim na família incurável, a gente já foi em todos os médicos, a gente já acabou com todas as possibilidades que a gente tinha de buscar fisicamente assim na medicina algo, e a gente entrega para Deus e a gente clama por Ele nesse momento de extrema dificuldade. E esses homens estão assim ali. Era uma doença que ela não tinha cura, não tinha o que eles fazerem. Eles só tinham que clamar para Deus. E eles reconhecem isso. Então a gente vê que esses homens, eles tinham fé. Eles tinham fé, eles viram Jesus ali, eles reconheceram: bah, Jesus, nos salva, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E a gente sabe que essa é uma das características de Jesus, é uma das virtudes, é algo que faz parte da natureza de Cristo. Ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele tem responsabilidade conosco. E aí no segundo momento, para a gente continuar lendo ali, a partir do verso 14, diz que ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que eles indo foram purificados. Graças a Deus. Jesus nos cura mesmo, né? Aqueles homens ali, eles vão, eles se submetem ali à autoridade de Jesus, eles entendem que Cristo está ali e Ele está disposto mesmo a andar por aí nos curando, e Ele entende que há uma necessidade ali, e Jesus vai e opera um milagre na vida daqueles homens. Ele diz ali para eles, quando eles vê, vão e apresentem-se aos sacerdotes. O porquê disso? Porque naquela época também, como a gente falou antes, a lepra era uma doença que nos excluía da sociedade. Então, para que eles pudessem voltar ao convívio normal com as outras pessoas, ao trabalho, com a família, eles tinham que se apresentar ao sacerdote para eles conferirem ali se eles tinham sido curados, se eles estavam bem, se realmente aquela lepra tinha sido curada totalmente, e a partir disso, então eles poderiam voltar a ter uma vida normal, já não estariam mais separados, né, de todos os outros. E aí no versículo 15, diz que, ali já diz, né, que aconteceu que indo eles foram purificados, então eles foram curados, e aí diz ali no versículo 15, um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano.
E aí isso é algo muito interessante assim do que acontece na nossa vida, né? Porque esse homem, ele teve uma experiência com Jesus, ele viveu um milagre na vida dele, e a partir desse milagre que ele viveu, ele reconheceu isso. Só que diz ali, né, que na palavra que um deles reconheceu isso, né? Esse homem, ele teve a vida tocada por Jesus, ele teve fé, ele tinha uma necessidade, ele teve fé, ele clamou, Jesus teve misericórdia, só que apenas um deles ali volta para ter essa gratidão com Jesus, né? Ele volta ali com um coração humilde, com um coração grato, ele volta ali a partir de uma experiência que ele teve com Jesus, e ele volta ali então para agradecer, né? Ele reconhece, ele não esquece daquilo que ele pediu, ele não esquece daquela experiência que ele viveu. E esses outros 9 não, né? Diz ali então depois no versículo 17, que Jesus pergunta para eles, né? Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Então é algo que me toca assim muito no coração, que gera um temor muito grande, que fez eu ficar pensando muito, porque nesse primeiro momento, assim, quando a gente lê, a gente sempre começa a pensar, quem será que são esses leprosos? Quem são esses homens que pediram, né, clamaram por Jesus, clamaram por uma experiência, clamaram por essa cura? Quem que são eles? E a gente não se dá conta de que muitas vezes somos nós esses que não voltam, esses que clamam, que entendem, que se submetem, eles não voltam. A gente não volta muitas vezes, né? Então, isso eu fiquei pensando assim, muito, muito seriamente, né? A gente já começa logo a pensar, né? A gente já começa a pensar quem são esses leprosos, né? E, na verdade, nós muitas vezes somos esses que temos dificuldades. Nós temos muita dificuldade, a gente tem experiência com Deus, a gente clama por Deus, Ele nos dá essa experiência, mas a gente não volta. A gente tem uma memória muito curta, a gente não é grato, a gente é indiferente com as experiências que a gente vive com Deus. A gente fica ali pensando que talvez não tenha sido, talvez aqueles ali pensaram, não, mas se eu não tivesse ido lá pedir, ele também não tinha me dado. Então tu fica pensando que isso veio a partir de ti, né? Tu não entende que isso é uma humilhação espontânea, né, da tua vida, quando tu não tem mais o que fazer, tu vai ali e clama por isso, né? E aí diz ali então Jesus, né, que no versículo 18 e 19 ele disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, quando eu li esse último versículo aqui, eu fiquei pensando, né, quantos deles que foram realmente curados? Quais deles que tiveram realmente uma cura completa na vida deles? Essas experiências com Deus, o que elas geram para nós, né? Esses milagres que a gente vivencia, eles geram cura, mas não são uma cura completa na nossa vida. É uma cura incompleta. Se essa experiência que a gente tem com Deus não nos levar a ter um coração grato, um coração humilde, reconhecer que é Ele que fez, que é tudo Ele que faz, a gente só vai ter ali uma experiência e vai ser algo que não vai gerar nada na nossa vida. A gente vai sair por aí indiferente, a gente vai sair por aí totalmente eufóricos, talvez, com aquilo que Deus gerou, né? Talvez no primeiro momento aqueles homens ficaram ali até eufóricos, foi Jesus que me curou, mas na verdade eles não tinham um coração grato para isso. E outra coisa que eu fiquei pensando é se somos nós realmente esses, né, que não ficam, que tem essa cura incompleta na nossa vida, porque Jesus dá experiência para nós, né? Eu me lembro de muitas vezes assim que eu clamei por Jesus, que eu clamei por Deus, e Ele realmente me curou, ele realizou milagres, Ele falou comigo, Ele moveu coisas na minha vida, e talvez eu tenha me esquecido por algum momento, talvez eu tenha me esquecido de onde que veio essa cura, de onde que veio essa bênção, de onde que vem isso que aconteceu na minha vida. E acabo que talvez eu ainda não esteja tendo uma cura completa, porque essa cura do nosso corpo físico, ela vai passar. Se a gente parar para pensar nesses leprosos que tiveram essa cura, depois eles acabaram morrendo nesse corpo físico. Então aquela experiência ali, se ela não gerou um temor na vida deles, se ela não gerou um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que só vem de Deus, então ela não adiantou de nada. É até duro pensar assim, né?
É até duro pensar que, mas Deus curou um câncer, eu sou um milagre. Às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas reconhecem isso, né? Elas falam, a minha vida é um milagre. Isso que está acontecendo comigo hoje é um milagre. Mas, infelizmente, eu me afastei dos caminhos de Deus, infelizmente. Eu não tenho força, eu não consigo mais, eu acabei me decepcionando, eu acabei ficando chateado com alguma situação da minha vida e acabou esquecendo daquele milagre que aconteceu. E então aquele milagre ele não serviu de nada, né? Esses milagres que acontecem, né, desses homens aqui que são curados e que Jesus vai fazendo mesmo na nossa vida, eles não têm efetividade se não for para nossa salvação. Então é isso que eu fico pensando hoje, assim, né? Essa é uma pergunta que vem para mim. Eu tenho voltado para agradecer, eu tenho sido grato com tudo isso que Jesus tem feito na minha vida. Ou eu sou esse que só fica pedindo, né? Igual uma criança, a gente só fica pedindo, e Deus está ali, Ele é misericordioso, Ele derrama, Ele vai, Ele nos cura, Ele manda pessoas na nossa vida, Ele levanta pessoas para cuidar de nós, e aí daqui a 1, 2 semanas, 1 mês, 1 ano eu já esqueci de tudo e já estou lá, indiferente, já voltei a caminhar sozinho, não volto mais, o meu coração, não volto mais a minha mente grata, né? A gente fica ali esquecido, né? A gente se esquece muito rápido das coisas. Então, eu fico pensando que eu quero, é um clamor assim no meu coração que a gente possa entender profundamente o que é uma cura completa na nossa vida, né? Que a gente possa buscar essa salvação, que a gente não seja esses que não voltaram, né? Eu não quero ser esse que não voltou. Eu quero ser esse que quando tem um encontro com Deus, quando Ele realiza algo na minha vida, eu quero voltar. E eu sei que para isso eu preciso de um coração agradecido. Então, esse é um anseio, é um clamor assim nessa noite por um coração grato, a partir disso que Deus tem trazido. Amém? Graças a Deus. Isso que o Thiago traz hoje para nós é muito relevante, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que, muitas vezes, quando a gente tem uma dor física, né, Thiago, tu usou o exemplo do câncer, a gente acaba limitando aquilo que Deus quer fazer e quer falar com a gente na nossa vida. Então, Deus vai usando situações para falar profundamente conosco. Então, a cura desses leprosos, é como tu disse, não foi eles simplesmente ficarem curados aparentemente, mas era uma cura muito mais profunda que estava sendo colocada à prova ali. E hoje, como o Thiago falou, a gente tem que se questionar. Em tantos momentos em que nós somos acometidos e a gente usa aqui agora uma situação física de saúde, mas a gente pode pensar em alguma perda de um parente, usando a morte aqui como exemplo, perda de algum bem material, perda de algum curso, algum concurso, tem tantas coisas que a gente almeja na nossa vida e que Deus não vai permitindo que aconteça. Então, aparentemente, sim, é uma derrota. Mas em algum momento Ele traz a cura. E o que é a cura? A cura é uma aproximação na relação com Deus, né? E tem muitas coisas hoje que nos tiram disso. Tem muitas coisas que a gente vê que sim, Deus já nos curou, mas a gente esquece muito rápido. Então a gente precisa estar sempre relembrando uns aos outros da promessa que está estabelecida na nossa vida. Eu preciso sempre estar lembrando a Milene, tem uma promessa na tua vida. Situações, todos os dias vem situações que nos surpreendem, tem situações que nos levam para lugares de profunda tristeza, que eu imagino que fosse a desses homens. Imagina, essa doença na época deixava eles completamente sozinhos, a ponto deles se juntarem, porque eles tinham algo em comum. Mas a gente hoje é essa voz, né? Nós somos essa voz, a partir do momento em que a gente também reconhece essa voz na nossa vida, através de algum irmão ou irmã, né? Então, sim, a gente precisa estar sempre relembrando, como o Thiago bem falou. Isso a gente esquece muito fácil, a gente se distrai muito fácil, e a gente começa a questionar. Será que Deus está comigo mesmo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Então, através desses questionamentos, a gente busca o Senhor, mas a gente relembra todos os dias. E também é relembrado, né? Essa história é muito interessante, porque ele nos dá um exemplo de como a gente é ingrato muitas vezes, né? De como a gente
recebe as coisas, mas a gente é no primeiro momento que a gente fica feliz, fica bem, e depois a gente não dá continuidade nisso, né? E essa semana a gente falou, né, sobre o bom samaritano e sobre que Deus despertou aquele homem para cuidar daquela pessoa que estava machucada e caída. E outras pessoas que passaram na volta não se deram conta. Uns desviaram, uns nem deram atenção, nem viram. E Deus levantou aquele homem para isso. Então eu fiquei pensando, Tiago, na visão de que não é todo leproso que a gente vai ser usado para curar. Não é toda pessoa que tem, mas tem uma sensibilidade que a gente tem que buscar em Deus. Todo dia tem pessoas que Deus nos dá para a gente ter um olhar diferente. Então vai passar muita gente na nossa volta, a gente vai ver muitas coisas, mas vai ter um momento que Deus vai nos dar uma sensibilidade para estar com alguém. E não necessariamente a gente vai curar, mas vai haver uma troca ali espiritual para que a gente seja ensinado, aquela pessoa seja ensinada, porque não foi o que aconteceu nessa situação, mas muitas vezes a gente está assim, a gente vai sem discernimento e cura pessoas que, claro que nesse momento revelou muita gente, mas pensando na prática, a gente olha e dá atenção para uma pessoa que não está com o coração aberto e se desvia de outras pessoas que estão com o coração aberto. Então, a gente aprende com essa história a ter uma sensibilidade, né? Porque revela os corações. Imagina, de 10, um voltou para agradecer, um foi despertado. E não é erro dos outros 9, mas porque não era tempo deles, mas esse um nos ensina, né? Como eu falei no início, sobre a nossa gratidão, sobre o que a gente tem recebido, sobre essa manutenção, porque esse que voltou, ele sim vai conseguir testemunhar, né, na prática. Esse sim vai ter tá, eu fui curada, agora o que eu tenho que fazer? Tá, a primeira coisa você tem que agradecer, depois eu tenho que ir para um irmão, depois ter essa sensibilidade, né? Amém. Eu fiquei pensando também que eles chamam Jesus e mestre, né? E aí Jesus dá uma orientação para eles, né? Jesus traz um ensino para eles ali, ó, vocês vão até os sacerdotes agora. Por quê? Porque o sacerdote era aquele que tinha que diagnosticar e também tinha que declarar que eles estavam curados. Então, o mesmo que disse que eles estavam com lepra, agora tinham que dizer, ó, vocês estão curados. E é interessante que eles no caminho são curados, só que um percebe. E aí eu fiquei pensando nisso que o Senhor normalmente nos orienta, né? Isso que o Senhor está nos ensinando. Esse ensino do Senhor, ele vem numa jornada, vem numa trajetória que a gente precisa cumprir. Mas o quão nessa trajetória a gente está andando, entendendo de quem vê aquele ensino e compreendendo, se tu falou que a gente tem que andar em gratidão, né? Tem que andar em gratidão, a gente precisa reconhecer, porque a gente está sendo curado só para declarar que a gente está sendo curado, ou a gente está sendo curado para ser salvo? O que a gente está fazendo com essa cura? A gente está reconhecendo que essa cura é para a nossa salvação, que é para a eternidade? Aí a gente não se prende mais no protocolo, né? Não que eles fizeram errado em ir, porém, o Senhor tem algo a mais. Então, o que a gente está extraindo desse ensino do Senhor? Que vai além daquilo que é visível, daquilo que é protocolar, mas é eterno, né? É invisível, e está acontecendo no nosso coração. E é interessante que esse homem era samaritano, né? E os samaritanos eram odiados pelos judeus, né? A Alice até trouxe. Ele era samaritano, ele era um estrangeiro ali. E a gente normalmente precisa pensar que nós somos esses estrangeiros, né? A gente vai ter perseguição em cima da gente, vai ter ódio, vai ter traição, mas a gente está sendo formado para isso, para andar em gratidão. Amém? Já vou puxar o gancho, porque tu falou uma coisa que me chamou a atenção mesmo, né? Que é interessante a gente pensar, porque o sacerdote era esse mesmo que determinava, né? E ele não só determinava, né, se tu estava doente, se tu precisava de cura, como também ele determinava se tu podia ou não voltar
para a sociedade, que era o que o Tiago trouxe, né? Porque essas pessoas eram afastadas para não contaminar outras pessoas. E o sacerdote era quem ia dizer, não, vocês estão curados, então vocês podem voltar. Porque imagina aqueles 10 homens, afastados da família, afastados dos amigos, afastados de tudo aquilo que eles conheciam, dos ambientes que eles frequentavam. Então eles estão voltando agora no caminho, eles se veem curados, eles pensam, os 9, né? Poxa, eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes, que eu fui impedido. Então eu posso voltar para aqueles que eu não tenho mais acesso, eu posso voltar para minha família, posso voltar a ter contato com os meus amigos, posso ir lá jogar uma bola, posso voltar lá e fazer aquilo que eu mais gosto. Só que teve um que parece que aí Deus deu um outro entendimento para ele. Teve um ali que no meio do caminho, no meio daquele processo de ver, poxa, agora eu posso voltar a fazer o que eu podia fazer antes. Ele pensa diferente, parece que ele pensa, tá, mas não adianta eu estar de novo próximo dessas pessoas se eu estiver afastado daquele que tem poder para curar, se eu estiver afastado desse ambiente de cura e de transformação. Não adianta eu voltar para o lugar que eu estava e começar a viver as mesmas coisas e daqui a pouco cair em lepra de novo. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está sendo curado e tratado pelo Senhor, e quando a gente está minimamente bem, a gente volta para o mesmo lugar. A gente volta a fazer as mesmas coisas, a gente volta a andar nos mesmos caminhos, sendo que Deus está nos curando para a gente andar por outros caminhos, sendo que Deus está nos curando para a gente se relacionar com outras pessoas. E aí foi isso que aquele homem fez, né? Aquele homem voltou ali para Jesus e parece que ele disse, né? Não, mas o mais importante agora não é minha família, o mais importante agora não é meus amigos, o mais importante não é fazer aquilo que eu mais quero, não é ir no lugar que eu mais quero, o mais importante é eu entender, esse homem me curou porque ele tem um propósito para a minha vida, porque ele tem algo para a minha vida, e eu tenho que entender isso. Eu não posso voltar para o lugar onde eu estava, tenho que avançar para lugares novos que Deus tem para mim. E é isso que Deus está falando nessa noite também com a gente, né? Tem lugares novos para a gente acessar a partir desse ambiente de cura, né? Então, isso que tu trouxe me chamou muita atenção, né? A gente tem que ir para aquele, né, que nos curou, não voltar para esses lugares, né, que a gente estava antes. Eu estava pensando sobre 2 pontos, né? Um deles é quando a gente é curado pelo Senhor ali, como aqueles leprosos, e não voltamos porque na verdade a gente não reconhece, né, essa cura, porque na verdade muitas vezes a gente só cobra, acha que é um dever do Senhor, né, nos curar. Então a gente vai ali num momento, a gente clama, a gente chora, a gente pede socorro ali, grita de longe, quando vem a cura, pronto, a gente banaliza. E a gente vai e volta para a sociedade ali, né, comunica o sacerdote e vida que segue. E em contrapartida, como esse que voltou, que é o que a gente tem que ser, que a gente vai, a gente recebe essa cura e a gente volta para testemunhar para Jesus e agradecer esse clamor, né? Porque na verdade, esse que volta para o sacerdote, ele só vai e comunica, né? E aí vai vivendo a vida dele. E esse que volta para o Senhor é aquele que vive uma vida de testemunho, que é a verdadeira cura, porque a verdadeira cura que existe na nossa vida é aquela do interior, aquela dessa consciência, né, que a gente tem falado tanto, né, da transformação de consciência, que daí ela acaba se transbordando para fora, né, a consciência que tu tem, ela transborda para fora e fica exposta, que é essa lepra que a gente tem, né, e aí a gente não reconhece essa lepra, a gente só reconhece ela no aparente e vive no aparente e vai lá e vive a vida normal. E quando o Senhor nos toca profundamente mesmo, a gente vem e reconhece esse Senhor aqui e a gente começa a testemunhar, né? Sair para comunicar, fiquei pensando sobre isso, né? Esse que fica, ele testemunha, né? Porque daí, por que ele testemunha? Porque ele começa a ter ele não esquece aquilo que Deus faz, né, na vida dele, né? E nós não, a gente esquece tudo
que Deus faz na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente questiona o Senhor do porquê que Ele não fez tais coisas na nossa vida. Porque a gente só tem uma relação de cobrança com Ele, né? Fiquei pensando nisso, assim, sabe? Tá alto, né? Tá alto para todo mundo, será? Para pegar o gancho de tudo que vocês falaram, eu acho que mexe muito, né, conosco essa palavra, mas um dos pontos assim que falou comigo é sobre essa nossa conformidade com a mediocridade. A gente fica conformado ali, a gente é curado e é isso. É isso que a gente precisa, foi isso que a gente almejou, a gente conseguiu e dali para frente a gente vai continuar seguindo a nossa vida, né? A gente não pensa, a gente não quer ir mais a fundo, a gente não quer dedicar um tempo para isso. Então a gente se relaciona com alguém porque a gente tem interesses próprios. Na medida que a gente consegue isso, a gente já troca, a gente só pensa em nós. É assim que a gente faz com Deus, mas materializados nas nossas relações, né? A gente colocando na prática agora essa palavra, é assim que a gente faz. Então, a nossa relação com Deus é a partir de interesse, e Deus permite muitas vezes que a gente se aproxime dele por conta de doenças, de necessidades nossas, né? Ele permite mesmo, Deus fala conosco, mas qual que é a nossa parte, qual que é a intenção do nosso coração? Fica muito exposta no pós, né? Tá, a gente conseguiu o que a gente queria, ou a gente não conseguiu, Deus não nos curou, a gente buscou uma relação, buscou alguém para suprir algum desejo nosso, para daqui a pouco conquistar alguma coisa em benefício próprio, a gente não consegue, a gente já descarta. É assim que a gente é. Ou a gente consegue, a gente estagna ali. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades do ser humano é entrar na zona de conforto, né? A gente vive uma vida na zona de conforto e a gente não quer se desafiar, a gente não quer sair dali porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente tá em paz, ou se dá algum probleminha ali, daqui a pouco a gente já resolve, de um jeito mais ou menos meia boca ali, daqui a pouco a vida já segue, e é assim que a gente anda hoje, né? A gente se contenta com pouco. Então é isso, aqueles leprosos foram curados, mas eles não tiveram uma transformação de vida. Não tiveram, eles não foram curados e mudaram a consciência deles. Não, foi só mais uma cura. Daqui a pouco eles iam precisar de alguma outra coisa e iam procurar, iam lembrar do Senhor ali de novo, iam pedir de novo. E é assim que a gente é. E o clamor assim que Deus gerou no meu coração com essa palavra que tu trouxe, Tiago, é que qualquer situação que Deus permita com que a gente passe, seja boa ou seja ruim, eu não posso me conformar em continuar a mesma Taena que passou por essa situação. Eu não posso me conformar em viver a situação, em sofrer, em me angustiar ali, passar por ela, ter vencido ela ou não ter conseguido enfrentar ela da forma como eu gostaria e continuar a mesma Taena. Eu não posso aceitar isso no meu coração, né? Então eu fiquei pensando assim sobre isso e acho que é importante a gente ter um momento de oração assim sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, porque é só Deus que sonda o nosso coração. Só Ele que sabe o que está passando mesmo, qual que é a intenção do nosso coração, né? Em todas as nossas ações no nosso dia a dia. Amém. Isso mesmo. Vamos nos colocando de pé para estar encerrando esse momento aqui, né? Com o nosso coração grato por essa palavra, por tudo isso que Deus falou conosco nessa noite. Tantas pessoas contribuindo, né? Esse é muito bom, esse formato assim, a gente vai expandindo bastante. E o que tu falou agora também tocou no meu coração assim, Taena. Realmente não tem problema, né? A gente começar com Deus numa relação assim, o problema é a gente não voltar, né? O problema é a gente continuar assim, ingrato, indiferente pelo resto da nossa vida. Então nós queremos te pedir, Senhor, queremos te pedir um coração grato, Pai, nessa noite. Muito obrigado, Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu és misericordioso, que Tu tem compaixão com a nossa vida, Senhor.
A gente sabe, Pai, que nós temos necessidades, nós temos dificuldades, Pai, não só na área física, Pai, na área emocional, na área de relações, Senhor. Nós vivemos, Senhor, muitas angústias, Pai, mas a gente crê, Pai, a gente tem fé que és Tu que cura, Pai. E a gente clama aqui nessa noite, Pai, por uma cura completa do nosso coração, Senhor, da nossa mente, que a gente possa sair daqui renovado, Pai, que a gente possa sair daqui entendendo no mais profundo do nosso coração, Pai, o que Tu quer falar conosco, Pai. Nos dá um coração grato, Pai, que a gente possa voltar, Senhor, que a gente não seja só esses que ficam pedindo e nunca ficam satisfeitos, Pai, nunca ficam com o coração grato, Senhor. A gente quer clamar mesmo no anseio, no mais profundo do nosso coração, que Tu nos transforme, Senhor. Transforma a nossa mente, Pai, a gente sabe que Tu quer nos salvar, Senhor. Que a gente possa entender o que Tu quer falar conosco em todos os momentos, Pai. Todas as experiências, todas as curas, todos os milagres que Tu tem para nós, Senhor. Que a gente possa entender que a gente tem que voltar para Ti, Pai. Faz com que a gente volte para Ti nessa noite, Senhor. Nós queremos voltar, Pai, mais uma vez, com o coração grato, com o coração humilhado, aos Teus pés, para Te agradecer por tudo que Tu tem feito aqui na nossa vida, na vida da igreja, na vida de tantos irmãos que têm se achegado aqui, Pai. Em nome de Jesus. Todo céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom. Pra sempre Tu reinas, Teu nome é eterno. E pra sempre cantarei que Tu és bom. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom. Pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que Tu és bom. Eu estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, porque eu sou Teu e Tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Graças a Deus. Te despede de alguém com essa convicção de que tu foi curado e tu tem a responsabilidade de levar essa cura para a vida de alguém. Não se acostuma com essa mediocridade. Deus quer que tu viva algo muito maior e muito melhor do que tu imagina. Abraça alguém aí, te despede de alguém. Lembrando dos nossos cultos amanhã às 9 da manhã e também às 19 horas da noite. Amém. Graças a Deus. Vamos finalizar em dança? Vamos, Rebeca. Uma voz a soar, levantamos o som para Te adorar. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá. Não dá. O quê? Pra segurar meu amor. Tira o pé do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o Teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando o quê? Quando encontramos Teu nome, Deus. Oh, oh, oh.
teu nome, Deus. Oh, 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 oh. E agora, e agora? Começou, hoje eu vou receber teu amor. Corações com paixão para estar com o Senhor. Eu quero ver todo mundo aí, vamos lá. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá, e não dá, E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vá! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando o quê? Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. E agora, e agora, e agora? E essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento. Slow motion! Vai! Dois, três, Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando o quê? Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, oh,